Olá, você que se liga em mais uma edição do Cenários Trends. Hoje a gente está aqui para falar de startup nesse nosso webinário e a gente tem o prazer de receber aqui dois personagens importantes do mercado de startups aqui do Ceará. Anderson Moraes, CEO e cofundador da Agenda Edu, a startup cearense que digitalizou a agenda escolar e atualmente atende mais de 1 milhão de usuários em todo o Brasil. E o professor McDowell Trigueiro, professor da Universidade Federal do Ceará, possui pesquisa em Stanford, nos Estados Unidos, na área de direito da startup e inteligência artificial, referência nossa aqui no mercado de startups. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Primeiro, Anderson, para quem não conhece a Agenda Edu, é um case de sucesso aqui do Ceará no setor de educação de startups. Queria que você apresentasse um pouco como surgiu a Agenda Edu e como ela funciona hoje. Para quem não conhece, queria que você apresentasse um pouco como é a Agenda Edu. Valeu, Akla. Obrigado aí pela introdução. É um prazer estar aqui batendo um papo com você e com o McDowell, do qual tive a oportunidade e o privilégio de ser aluno aí na Faculdade de Direito. Para quem não conhece a Agenda Edu é uma startup cearense. A gente surgiu em 2014 com o objetivo único de tentar resolver um problema que eu acho que muitas das pessoas que estão escutando esse webinar devem ter passado, que era a parte de gestão de comunicação em ambientes educacionais. Então, a gente tem um sócio que esqueceu de comprar uma máscara para um baile de carnaval. E aí, no dia que ele esqueceu de comprar aquela máscara, né, que ele acabou levando a filha dele para a escola sem a fantasia e encontrou todos os outros coleguinhas fantasiados, ele disse: nossa, cara, será que eu sou um pai muito ruim? Ou será que a escola não está adequada, a forma como a escola se comunica comigo não está adequada para a realidade que eu vivo hoje, né, que é uma realidade digital, onde eu peço Uber pelo celular, eu peço a comida pelo iFood, eu faço tudo pelo celular, e a educação da minha filha eu ainda tenho que tratar ali por meio de uma agenda de papel, quase numa comunicação epistolar, né? Onde ele mandava um bilhetinho do lado, a professora recebia do outro, e ficava aquele vai e volta, né? Com delay, com custo, com uma série de coisas. Então a gente começou aí como agenda digital em 2014, teve a sorte de ser apoiado pela Fundação Lehman, além em 2015, né? Acho que o privilégio também de poder fazer parte de um seleto grupo de empreendedores em educação, dentro de um programa deles chamado Startup Lab, e de lá para cá a vida da gente, a gente fala que mudou 360, né? A gente entra nessa aceleração como uma agenda digital, como uma empresa de tecnologia com viés educacional, e sai de lá como uma empresa de educação com viés tecnológico. Então mudou a premissa e isso muda completamente a forma de fazer produto, que foi o que foi fazendo o produto evoluir ao longo dos anos. Então hoje a gente nem pode dizer mais que a gente é uma agenda digital. A Agenda Edu é porque é a agenda da educação, quando o assunto é transformação digital, quando o assunto é tecnologia. Então a gente é um mini hub de tecnologia que tem funções de gestão de comunicação e engajamento, mas tem outras funções, como por exemplo o EduGo, que é uma plataforma de saída descomplicada do aluno da escola. Então, quando o pai vai se aproximando do perímetro da escola, a escola já é avisada da chegada dele. O EduPay, que é uma carteira digital para pagamentos escolares. Então, o pai ele consegue cadastrar ali o cartão de crédito e fazer vários pagamentos dentro dessa solução. O EduMenu, que é uma solução para cantinas automatizadas de escola, onde você consegue fazer o pedido do lanche, né, sem precisar de dinheiro, ainda mais num período desse pandemia, né, que é tão necessário se eliminar essa parte do dinheiro da escola. Então, é quase um mini ecossistema de soluções para a educação, que começou com a Agenda Kids, que foi evoluindo ali. Teve o irmãozinho mais velho, que era a Agenda Teen, virou a Agenda Edu, e a gente hoje tem esse pool de soluções, esse ecossistema de soluções, para realmente ajudar uma escola a fazer o processo de transformação digital, tendo a tecnologia como meio, mas uma tecnologia que é integrada, né? Então, assim, ela não tem que ficar fazendo o usuário final, usar vários logins, usar várias senhas, usar várias soluções diferentes. Ele tem um ecossistema ali onde ele consegue resolver boa parte dos trabalhos, dos job to be done, dos trabalhos a serem executados dentro dessa jornada educacional e da jornada dele como usuário final, né? Seja pai, seja mãe, seja educador, enfim. Então, isso é a Agenda Edu hoje. Bacana. Professor, a gente ouviu um pouco aí desse relato
bem bacana e de crescimento da Agenda Edu. É uma startup cearense aqui que a gente tem como um case aqui no estado. E eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia hoje a vantagem de ser uma startup num momento de transformação digital do setor produtivo como um todo, né? A gente vê as empresas tendo que se tornarem mais digitais e as startups, em sua maioria, são empresas, ideias que já nascem no mundo digital. Na sua opinião, qual é a vantagem de ser uma startup atualmente? Bom dia, Áquila. Bom dia, Anderson. Meu querido amigo Anderson, que é um exemplo de sucesso aqui para a gente. Parabéns a Trends, parabéns à equipe da VSM, ao Marcos André, a você, ao Rodrigo. Essa plataforma digital que eu diria que vai proporcionar matches, aqui no Ceará. É muito interessante. Então, eu queria, antes de iniciar, parabenizar a Trends, e é sempre bom rever o meu querido ex-aluno Anderson, que hoje eu aprendo mais com ele do que ele pouco aprendeu comigo em direito, até porque o Anderson ele tem na genética dele o empreendedorismo, ele não sei o que é que ele estava fazendo lá no direito, né, Anderson? Bem, sobre a sua importante pergunta, é bom a gente ressaltar, primeiro, que aqui no Ceará, especialmente o Ceará, que é o nosso mercado, é onde a gente quer oxigenar essa ambiência de startups, ainda existe muitas dificuldades para as startups começarem. E o principal elo de ligação que a startup pode ter com as empresas, que foi a sua pergunta, como é que ela pode dar suporte, foi isso que você... eu acho que um ponto aí é fundamental, Aquila, e eu acho que o Anderson ele foi por esse caminho. Eu tive a oportunidade de estudar algumas startups, tanto aqui como lá fora, entender o sucesso de algumas e o insucesso de outras, E hoje eu tenho uma convicção muito grande de que a startup, até não só para ela crescer, como para ela dar suporte a outras empresas e fazer uma complementariedade no ramo que ela atua, ela precisa investir em pessoas. Lá no Vale do Silício, a gente rodando ali, Pato Alto, aquelas cidades, o grande investimento deles não é mais em tecnologia, sim em pessoas. E eu posso dizer que o Anderson soube fazer isso, porque eu tive a oportunidade de conhecer a empresa dele, acompanhei a ida dele para São Paulo, por acaso, tive a oportunidade de ir no Cubo. E por que o Anderson está aqui? Eu acho que é um bom exemplo para as outras pessoas que estão começando, que estão nos ouvindo. Invistam em pessoas. Pessoas é o principal, porque nesse novo modelo de negócio, a startup ela é mais ágil, ela tem um pensamento completamente diferente de uma empresa tradicional, de como ela vai escalar o negócio, enfim, o pessoal é fundamental. E nós temos, infelizmente, uma carência de pessoas técnicas, de mão de obra técnica aqui no Ceará. Então, já fica o recado também para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, tentar ver uma área que possa se adequar. Tá certo. Anderson, trazendo um pouco para o título do nosso webinário, eu queria perguntar para você exatamente como é ser uma startup no Ceará. Eu queria saber quais foram os principais desafios e quais foram as vantagens que a Agenda Edu teve para se desenvolver aqui no estado. Pergunta difícil essa, viu? Mas até pegando o veio do McDowell, eu acho que ainda existem muitos desafios, mas eu acho que a gente está falando de momentos diferentes, né? Quando a gente fala de 2014, da gênese da Agenda Edu, do surgimento, o ecossistema era um. Quando a gente vai falando um pouco da evolução, o ecossistema é outro. Quando a gente fala hoje, o ecossistema é completamente diferente. Então, tentando fazer um pouco da timeline aí, mas também sem estourar muito tempo, eu imagino que... Cara, talvez as pessoas até colocam muito esse destaque dentro da Agenda Edu, essa força dentro da nossa marca, até pelo trabalho que a gente fez pro ecossistema, né? De ter olhado para o ecossistema e ter tentado aí trazer algumas coisas boas para cá, até meio que puxando, né? Filtrando a notoriedade que a gente teve nacional para trazer para o ecossistema. Então, quando a gente surge em 2014, você está falando de um Ceará eminentemente agrário e industrial, então assim, com grandes indústrias, com agricultura familiar, com uma série de economias ali, girando em torno dessas fontes produtivas, mas você tinha uma economia criativa
ali tentando ser oxigenada. Acho que você tinha até players como o próprio Sebrae, com o setor de economia criativa, tentando trazer esse veio de inovação, essa estrutura de você ter negócios mais inovadores. Você tinha uma câmara dentro da FIEC, com o Mário Gurjão também, falando de inovação. Então, você tinha ali uma vontade de ser um Estado inovador, uma vontade de ser um Estado berço de novas empresas de tecnologia, mas você tinha poucos cases e pouca efetividade nessas ações que elas funcionavam de forma descoordenada, né? Então, o ecossistema ele nasce das ações coordenadas dos diversos atores. Então, quando você tem em 2014 essa intencionalidade, mas pouca coordenação e poucos cases que comprovassem que aquilo ia dar certo, então você tinha um Estado que até um pouco desacreditava nos negócios inovadores, né? Então, não raras às vezes a gente batia nas portas de algumas empresas, de alguns grandes grupos, e eles acabavam falando, não, cara, mas isso aí tá muito longe, pô, isso não vai acontecer agora. A gente teve cases, né, de grandes grupos aqui do Ceará, de terem batido na gente, não, cara, mas isso é um negócio muito pequeno e tal, não faz sentido, a gente não vai mudar agora a estrutura, ao mesmo tempo que a gente teve grandes grupos aí que super apoiaram a gente, como foi o caso da organização Farias Brito, que é cliente da gente aí, tipo, desde o comecinho da jornada. Então, acho que você tinha um ambiente muito, muito cético em relação à inovação, o que dificultava o surgimento de novas startups. Porque se você tem a lógica do empreendedorismo, é você ter um produto ou uma solução que resolve um problema que você vai conseguir capturar, entregar um valor, capturar um valor de mercado e, de certa forma, isso vai gerar aquele ciclo virtuoso, né, das empresas crescerem, é quase biológico, né, crescer, se reproduzir e morrer, né, não é bem assim, né, eu acho que o ciclo virtuoso da startup é crescer, comprar um pouquinho, se consolidar e vender. Então, eu acho que esse é o ciclo virtuoso das startups, né? E aí eu acho que essa falta de ambiência, como já citada pelo McDowell como um desafio que ainda existe, ela foi melhorando ao longo do tempo, mas eu acho que quando você faz uma comparação do ecossistema do Ceará com o ecossistema de outros estados, você vai ver que ainda é muito embrionário, eu poderia dizer assim, porque você tem ainda atores em formação. Então, a academia está em formação de como que ela tem que lidar com esse ambiente. A gente tem tido até bastante relacionamento com a Universidade Federal do Ceará, que lançou programas maravilhosos agora, tipo o professor Augusto, da Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais, o reitor Cândido, o professor Abraão, que fez uma iniciativa maravilhosa chamada SEMP, que é Centro de Empreendedorismo da UFC, anos atrás, e que foi tipo, fomentando esse negócio. Então, você tem academia em formação, você tem iniciativa privada em formação do que é startup, começando a se relacionar com essas empresas de base nascente tecnológica, como é o caso da PagMenos, que agora fez o Nina, em conjunto com outras empresas, outras grandes empresas aqui do Ceará. O próprio Farias Brito, que eu citei, fez um centro de inovação que está até dentro do Iguatemi, onde era a antiga iPlace. Então, você tem as empresas em formação, entendendo essa oportunidade, e, por fim, você tem o poder público em formação, né? Aprendendo também como é que ele lida com esse ambiente, com o Criace, com outras iniciativas aqui que a gente tem visto, corredores digitais, entre outros, que estão tentando ajudar. Então, assim, se naquela época não tinha nada, e talvez a intencionalidade ainda era menor, hoje você tem uma intencionalidade muito forte, você tem planos de ação em execução dos três principais atores aí, né, que é a academia, iniciativa privada e governo, e você tem um nível de efervescência muito grande. Então, é de um Banco do Nordeste que faz um Rubin e faz linhas específicas para startup, até outros segmentos que consomem, que começam a consumir e tal. Assim, a resposta é mais longa, viu, Akla? Mas é porque realmente essa questão do ecossistema, se você não faz um recorte anual, e se você tipo, não cria também esse recorte metodológico de mostrar como que cada lado evoluiu, fica difícil você explicar, né? Porque, como eu estava falando, não tem como você dissociar, dizer, cara, existe ambiência ou não existe ambiência, olhando só para a quantidade de startups ou para a qualidade das startups, você tem que olhar o ecossistema todo, né? Então, posso dizer que a gente entrou quando era só mato. Hoje em dia, a gente já tem estradas ladrilhadas aí para o crescimento do ecossistema, e você tem forte intencionalidade, grandes planos de ação sendo executados, alguns grandes cases de startup, e eu acho que um dos pontos que ainda falta muito, e aí eu acho que isso é uma
dica crítica positiva é uma cultura de investimento em startup que seja alinhada com a cultura de investimento em startup do resto do Brasil e do mundo. Então, assim, se o Brasil ele já tem uma desvantagem em relação ao resto do mundo, o Ceará ele tem uma desvantagem maior ainda em relação ao resto do Brasil, porque as pessoas elas não conseguiram entender ainda o que é investir em startup, esperar a maturação e o crescimento daquilo. Então, não raras às vezes a gente acaba dando mentoria, a gente foi apoiado pela Endeavor, acabou se inserindo nessa rede, e a gente vê que as pessoas chegam, não, é porque eu estou querendo pegar um investimento de dezenas de milhares de reais e o cara quer dezenas de por cento aqui do meu equity, né? do cap table, da estrutura societária da companhia. Então, enquanto a gente não tiver ainda um ecossistema investidor que entenda o que é investir em startup, que realmente é um investimento de alto risco e que você tem que botar um dinheiro e esperar aquilo maturar e o retorno vai ser elevadíssimo, mas vai acontecer em alguns anos, você não vai estar um ecossistema tão consolidado, né? Então, acho que você tem os atores caminhando, mas você ainda tem um ambiente de investimento muito incipiente, as pessoas ainda não sabem investir em startup, e o que eu acredito é que com aquele círculo virtuoso acontecendo, então, as primeiras grandes startups crescendo, se consolidando e saindo, fazendo exits, essa liquidez que vai ser injetada no mercado cearense, por meio desses empreendedores, como eles já passaram pela jornada enquanto empreendedor, vai facilitar a melhoria do ecossistema, porque eles voltam agora como investidores, só que super qualificados, para poder pegar negócios em estágios iniciais, botar o recurso que eles sabem que vai ser suficiente para levar o negócio do ponto A para o ponto B, tendo a humildade o bom senso de não matar esse investimento logo no primeiro, esse empreendimento logo no primeiro investimento. Então, acho que esse, para mim, é um raio-x. Tentei ser super breve, mas é um assunto muito complexo aqui, e é isso que eu poderia contribuir com vocês. Estou na torcida e estou fazendo aqui minha parte também enquanto empreendedor do ecossistema. Bacana. Professor, vamos fazer um exercício aqui. O senhor tem uma varinha mágica e o senhor tem que melhorar um ponto no nosso ecossistema aqui, como o Anderson falou, que tem muitos desafios ainda a ser superados. O que é que o senhor mudaria, professor? Um ponto que seria fundamental para a gente ter um ecossistema mais promissor aqui. Excelente pergunta, Aquila. Só complementando a anterior, só pelo que o Anderson falou, você pode ver o que uma startup pode ajudar. Eles estão na vanguarda da gestão, eles estão na vanguarda da inovação, eles estão na vanguarda da tecnologia, e isso pode complementar as outras empresas. Só complementando a tua pergunta inicial, com relação às dificuldades da startup. Hoje, por exemplo, a agenda do Anderson já é uma startup consolidada. A minha preocupação vai para a turma que está começando, é o pessoal que está nos assistindo e vai dizer, poxa, como é que eu faço? Quais as grandes dificuldades? Eu já citei uma na resposta passada, que é a dificuldade de mão de obra, mas é uma dificuldade que eu sei que ela vai... O mercado se ajusta, eu costumo dizer isso, né? A maior dificuldade, para ser bem breve, apesar da ambiência citada pelo Anderson, isso é um processo de maturação, de maturidade do Estado, que vai demorar. Hoje você tem a CECITEC com os corredores digitais, que o Instituto Federal do Ceará, o Cefet, né, a antiga escola técnica, ele lançou um edital para esses corredores digitais, que ainda é muito tímido, né, mas é um esforço da CECITEC. O Anderson colocou bem também o BNB talvez seja o banco que mais investe, mas também é muito tímido, e a busca do crédito no Banco do Nordeste não é fácil, como se pensa, né? Vai lá pedir, essas empresas não têm garantia, a garantia é o próprio negócio dela, é a aposta no negócio, e a gente precisa, e eu cito a questão do crédito como o maior. Se a minha varinha pudesse resolver o problema, seria a questão do acesso ao crédito. E aí vamos ao que tem sido feito, o que tem se pensado. Foi muito bem colocado pelo Anderson o NINA, que é privado, mas eu vou puxar para a nossa universidade, o nosso reitor Cândido, ele lançou um condomínio de inovação, tá? Lá no PC, onde ele está agregando a turma da computação, da inteligência artificial, está tentando essa aproximação do setor produtivo com a FIEC, com a FEComércio, o próprio SEBRAE, né? E isso é uma iniciativa muito importante, mas a gente se depara com a questão do crédito. O que adianta, por exemplo, eu incentivar alunos ou pequenas empresas, mas para ela dar o gap, para ela dar o passo seguinte, ela precisa ter acesso ao crédito.
Hoje, por coincidência, hoje, Acla, o BNDES lançou, é um assunto que eu discuti até em nível federal. Eu tenho um amigo que estava na secretaria, o Mansueto, e eu falei, Mansueto, nós temos que dar créditos às pequenas e médias empresas de uma forma diferente, não com as formas tradicionais de crédito. Um banco não pode tratar uma empresa de inovação de tecnologia igual a uma empresa média ou uma empresa qualquer e pedir garantias que os caras não têm. Eles têm boas ideias, eles têm certamente um produto, ele vai gerar renda, vai oxigenar para a localidade e o crédito não vem. Ah, mas tem crédito, mas não chega na ponta, principalmente o pessoal que está começando. Então, hoje o BNDES, já talvez atendendo a alguns artigos, alguns pedidos, ele lança um edital, olha que coisa interessante, um edital para distribuir recursos. Veja lá, o BNDES, historicamente, ele empresta para grandes empresas, para distribuir recursos para fundos, para esses fundos selecionados PMS, pequenas e médias empresas. E aí eu encontro, vai ao encontro também das empresas de tecnologia. Tá? Eu já venho discutindo, fiz até um artigo sobre isso, que precisa... hoje nós estamos na moda falar em empreendedorismo no Brasil, não só no Ceará. Eu diria que há um momento bom para isso. Mas que adianta você falar em empreendedorismo se aquelas empresas elas não conseguem, nessa varinha mágica, responder a sua pergunta, do crédito, né? Aí você, por exemplo, a UFC ela está fazendo um esforço tremendo, um esforço maiúsculo. O Ministério da Ciência e Tecnologia, não sei se vocês sabem, lançou, juntamente com a FAPESP, um edital recente, que terminou agora dia 20, que a UFC vai participar, para centros de pesquisas em inteligência artificial. A gente está participando, não sei se vamos ganhar ou não, junto com um grande grupo privado daqui. Tudo isso, existe uma ambiência favorável, mas a gente esbarra na questão do crédito. Solução, ainda que pode demorar muito, mas que pelo menos alguém tem que dar o pontapé inicial. Acho que essa iniciativa do BNDES é positiva, mas eu acho que em momento de Selic a 2,25, onde naturalmente o investidor sai da renda fixa e vai para a renda variável, e hoje você tem, Acla e Anderson, não sei se vocês sabem, de um ano para cá, a Bolsa de Valores, que é o investimento o nosso telespectador de renda variável, o investimento de risco, ela saltou de 800 mil para 2,5 milhões de pessoas. Em um ano, 2,5 milhões de pessoas estão apostando. Por que essas pessoas não apostam em pequenas e médias empresas que o retorno pode ser muito maior? Pode errar? Pode. Mas se ela aposta em 10, se uma, duas crescerem, o investimento disso, o retorno desse investimento pode ser muito maior do que até a aplicação na renda variável em bolsa. Aí você esbarra na questão jurídica. Não existe um modelo jurídico que dê garantia e suporte ao investidor, até porque isso é regulado por CVM, esses fundos. O Anderson passou por isso na primeira rodada dele, eu lembro. Então, mas ele já passou num nível de maturidade maior, com MVP provado, testado, com a empresa já toda organizada. Mas a turma que está começando, essa turma é a maior fonte de geração de emprego e maior fonte de inovação do Estado. Então, nós temos que resolver a questão do crédito. Uma das soluções seria organizar isso, nem que se mude a legislação. No caso, para fundo, essa legislação não é uma legislação específica que se mude por meio de um processo legislativo. É uma legislação administrativa. A própria CVM ela pode mudar e dar oportunidade que o investidor, pessoa física, invista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil para o telespectador entender. Nós temos lá na Universidade Federal, mas eu vou para um ecossistema privado, o NINA. Temos o NINA lá, onde era a Bolsa de Valores, você tem iniciativas, o Abraão, no empreendedorismo, ele está lá. Algumas empresas aportaram lá, eu tive lá recentemente, o próprio Grupo Edson Queiroz também já aportou lá, mas lá será uma ambiência de incentivo a essas pequenas empresas. Vamos supor que o NINA ele consiga ter, por exemplo, um cardápio de 20 empresas. 20 empresas ou pós-MVP ou já próxima à fase do teste, da viabilidade daquela empresa. E a gente consiga um fundo, uma maneira de que ocorra um fundo de investimentos nos tickets dessa empresa. Vamos supor que a empresa X, que seja de logística, um exemplo aqui, ela precise, para decolar ou para
começar a respirar, a empregar gente, a ter uma perspectiva de mercado, R$ 1 milhão. Se eu divido isso em tickets de 50 mil ou de 100 mil, mesmo mantendo o controle, eu já tenho um grande auxílio por meio de fundo, que ao invés de eu comprar uma ação de uma empresa, eu vou comprar uma ação de uma pequena e média empresa, ou uma pequena startup que já está com MVP, que já está incubada dentro de um ecossistema e que eventualmente será sucesso, desde que tenha apoio. Pode não dar certo? Pode, mas no mix de startups investidas eu posso ter um retorno maior. Essa seria uma ideia, mas eu não vejo isso sem o poder público por trás, ajudando, os bancos facilitando crédito para essas empresas, né? Essa é uma ideia, dizer assim, poxa, vocês não vão fazer iniciativa? Vamos tentar aqui na privada um modelo, vamos tentar um fundo, né? Mas eu fiquei feliz em amanhecer hoje com essa notícia do BNDES, que ele vai repassar para fundos, para investimentos específicos em pequenas e médias empresas. É muito fácil investir numa empresa que já está viável, é muito fácil. Eu quero saber quem vai investir no começo, que é o que nós estamos precisando no Ceará, né? Há outros problemas que eu já citei, mão de obra, né? Enfim, mas nós temos aqui também um ambiente, temos o Cinturão Digital, que precisa melhorar ainda alguns aspectos, mas é uma excelente iniciativa. Mas a minha varinha, ela vai para a questão do crédito, tá? Eu acho que sem crédito a gente vai continuar sofrendo muito, e os pequenos e médios vão sofrer mais ainda. Com certeza. Anderson, mudou alguma coisa para vocês a pandemia, no sentido de atividade da startup, do dia a dia de vocês? O que mudou? A educação, a gente sabe que está num processo de mudança atualmente, de transformação, por conta de tudo que vem acontecendo, a educação à distância. Eu queria saber, para a realidade de vocês, se teve alguma mudança e se você vê as startups com maior possibilidade de resistir a essas instabilidades, esses contratempos da atividade econômica. Legal. Acho que vou dividir a pergunta, né? O que muda para uma startup, o que mudou para a Agendedu e o que mudou para a educação. O que muda para uma startup em momentos como esse, você tem uma retração do mercado de capitais, então você tem uma saída do dinheiro que estava disponível, uma diminuição dos múltiplos de investimento. Então, se uma startup estava acostumada a captar múltiplos de 8, 10, 12 vezes o faturamento, você acaba se tornando um pouco mais restritivo, né? Você tem fundos de investimento analisando com muito mais cuidado ali esses movimentos em startup. Acho que volta agora, está dando uma aquecida agora desse meio para o fim já dessa quarentena, que não virou uma quarentena, né? Que virou quase uma nova forma de ser, né? Eu não vou evitar usar o termo novo normal, porque normal não é, mas acho que olhando para a startup você tem isso, né? Você tem um ecossistema com retração de crédito, você tem um ecossistema com muita incerteza e você tem um ecossistema ali com algumas dificuldades para uma empresa que opera sempre no limite, né? Então, pela lógica de startup, como todo mundo sabe, geralmente a gente sempre fala que o sonho é estar no break-even, no ponto de equilíbrio, mas essas empresas comumente rodam alavancadas. Então, você tem aí a empresa, faturando menos do que o que ela gasta, né? E aí esse valor que ela gasta mais vem do mercado de crédito, principalmente no mercado de venture capital, né? De capital de risco, que são os fundos de VC, os investidores anjo, as aceleradoras e todo esse ecossistema focado em startup. Então, o que muda na pandemia para a startup é que você tem uma dúvida, uma recessão de crédito, que está voltando agora a aquecer de novo, e uma fragilidade muito grande dentro das estratégias dessas empresas, pelo fato dela sempre rodar muito próxima da alavancagem. Então, poucas rodam no break-even. Então, acho que isso é o que muda da pandemia ali para o cenário de fevereiro, janeiro, quando a gente olha para o mercado. O mercado estava super efervescente, múltiplos altos. Aí você pode até citar, por exemplo, a questão do WeWork da vida, né? Então, assim, que foi tentar fazer um IPO a dezenas de bilhões de dólares e hoje, se duvidar, vai quebrar nos próximos 12 meses, entendeu? Ainda mais com essa ressignificação dos espaços de trabalho, né? Que era um dos principais fontes de renda dele, né? Que era a alocação de espaços para escritórios. Então, acho que isso tudo mudou, né? Até por conta desses grandes erros mundiais, né? Como o caso do investimento no WeWork, e aí vai. Então, é isso. Quando a gente olha para o que muda
na educação, até invertendo, que acho que é mais fácil explicar na agenda Edu, depois que eu falo da educação, quando você fala o que é que mudou na educação na pandemia, eu acho que ela acelerou um roadmap, um mapa ali de melhorias de produto e de serviço que já estavam sendo requeridos aí na educação há bastante tempo. Então, você tem uma educação que é um mercado ainda muito tradicional, composto principalmente por empresas familiares que estão fazendo transições de gerações. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem passado por muitas transições de gerações dentro desses negócios educacionais. Então, está indo do pai para o filho, do avô para o pai, enfim. Então, é um negócio bem interessante. E eu acho que a pandemia ela intensificou e ela acelerou, Átila, esse processo de transformação. Acho que transformação societária dentro dessas instituições e transformação também digital, né? Transformação de inovação. Então, você tinha ainda um ambiente muito presencial, muito analógico, enquanto você tem a estrutura mental de uma criança completamente remodelada. Estava falando com o Rodrigo, ele falou aí dos trigêmeos dele, né? Pensando o trabalho que não dá você cuidar de 3 crianças num período desse de pandemia, que você está tentando fazer home office, né? A gente fez muita reunião aqui, passava uma criança, depois passava outra. Grandes CEOs no Brasil aqui, do nada chegava o filho e dizia, papai, bota na Doutora Brinquedos. Então, assim, a gente viu a importância de você ter esse acesso aí, né? Então, quando eu olho a educação, ela está passando por essa modificação, né? Modificação societária, modificação da aceleração do roadmap de transformação digital. E eu acho que muda também um pouco da mentalidade, né? Quando você consegue olhar para essa estrutura do aluno e ver que ele tem uma cabeça completamente remodelada, que ele já é um nativo digital, que ele já nasceu numa época onde a exposição a telas dele é muito grande, onde praticamente a chupeta dele é um tablet e tal, não tem como você tratar ali a educação da mesma forma, né? Porque senão ela se torna uma educação não inclusiva, uma educação não engajante, e aí você tem uma dificuldade dentro do cumprimento do objetivo da jornada educacional, que é o processo formativo, né? Então, isso ele pega a educação como um todo, né? Não estou falando exclusivamente só de criança, de educação básica. Acho que a gente, enquanto adulto, enquanto seres até maduros, a gente tem dificuldade em lidar com um curso em EAD, né? Então, assim, quem aqui já comprou um curso em EAD e não chegou nem até a metade, levanta a mão. Então, assim, todo mundo vai levantar a mão, entendeu? Porque a gente tem esse costume de dizer, cara, eu vou pegar, vou comprar, vou fazer as aulas. Aí, quando tá na 5ª aula, você já se desestimulou, você já está fazendo tanta coisa, é tanto conteúdo que a gente recebe em tanto canto. Então, você recebe um PDF que tem 200 hiperlinks que te levam a 200 universos diferentes de conteúdo, e se você tiver um toque de conteúdo, você vai ficar doido hoje, porque você vai entrando no link e você vai aprofundando, e para cada link daquele é meia hora que você clica em outro link e você vai no outro universo, você nem sabe depois qual foi o documento inicial que você estava lendo para você ter parado naquilo, né? Então, você começa estudando membrana plasmática e termina estudando geopolítica, né? Se você for clicando nos links tudo que vão tendo ali de referência nesses documentos. Então, e a educação em si, ela não estava preparada para isso, porque ela não tinha uma ferramenta digital, ela não tinha uma estrutura e uma mentalidade digital para ela conseguir fornecer de forma simples e unificada para um usuário final, para o Rodrigo, para o McDowell, para você enquanto aluno, para mim enquanto aluno, ali uma estrutura educacional em um ambiente simplificado. E veja só, quando a gente fala de EAD e fala de ensino remoto, são coisas completamente diferentes. Enquanto o EAD ele prevê esse ambiente híbrido com atividades complementares, síncronas e assíncronas, o ensino remoto é só você pegar o que estava sendo feito no presencial e jogar para uma tela de computador. Você não tem mudança da metodologia, você não tem mudança de ferramenta ali dentro. Até porque, mais uma vez, né, o ensino remoto ele é um puxadinho da estrutura para que as escolas conseguissem, pelo menos, ajudar as famílias nesse período de pandemia. E eu acho que outra coisa que ficou muito clara é a importância da família, né, dentro desse processo educacional, porque dado os últimos anos, as últimas décadas, você via que tinha uma
uma terceirização do processo educacional muito grande das famílias para as escolas. Então, o cara é meu prestador de serviço, eu estou pagando, então ele tem que formar meu filho. E muitas vezes a família ela se retirava do processo educacional, passando a ser um mero espectador, quase um transporte escolar, para que o aluno passasse por todo o processo unicamente e exclusivamente dentro da escola. Então, a pandemia mostrou que o rei estava nu, né? Que a gente realmente estava tratando a educação de forma completamente desestruturada e que as famílias não entendiam mais o papel dela dentro do processo formativo, que acontece na escola, mas ele replica e continua em casa. Então, o conteúdo que foi ministrado na escola, ele continua queimando, é como se fosse uma queimadura, né? Você cessou a chama naquela hora, mas a queimadura ela vai continuar ali intensificando, né? Então, é a mesma coisa o conteúdo. E a família, ela terceirizava e dizia, não, cara, tô pagando a escola cara, então deixa que eles resolvem. Então agora você vê um pai, uma mãe, um responsável, né, que a gente costuma falar assim, independente de quem é, se é pai, mãe, tio, tutor, enfim, muito mais ciente do papel dele dentro desse processo educacional e muito mais crítico em relação a qual que é a educação que ele espera no futuro, porque agora ele foi parte disso. Então ele consegue valorizar o papel do professor, ele consegue valorizar o papel da escola e ele consegue entender onde que ele vai ajudar que aquilo seja melhor. Então, pegando esse bolo todo, então, de transformações societárias, transformações de mentalidade, de digitalização, mudança da metodologia e do modelo de ensino, né, de um presencial para um híbrido, de um presencial para um full digital, que vai acontecer em algumas instituições. Então, você virou o mercado educacional de ponta cabeça, porque o mercado educacional entendeu que ele não consegue mais voltar da pandemia e fazer a mesma coisa que ele fazia antes, porque agora tinha um lado ruim e um lado bom, né? O lado ruim dos pais não participarem da educação dos filhos é porque, de certa forma, quem perdia era a criança, né? Porque ela faltava ali o apoio familiar, faltava a visão familiar sobre o processo educacional e como que eles poderiam compartilhar. O lado bom para a escola é porque a família não cobrava, porque ela não tinha noção do processo. Então ela cobrava coisa assim, não, meu filho chegou mordido, tal coisa aconteceu, aquela torneira está quebrada. Ela cobrava coisas extremamente orientadas à prestação de serviço. Hoje em dia, quando a família voltar desse período de pandemia, ela vai cobrar, peraí, por que essa metodologia aqui é assim? Porque eu sei que meu aluno não passa 15 minutos na tela. Por que você vai aplicar isso aqui se eu sei que no quinto minuto ele vai estar desengajado? Então você vai ter uma cobrança muito maior em cima do processo educacional como um todo. E aí eu acho que essa é a mudança em educação, né? Então, mudança de startup, já comentei, mudança de educação, vamos para o finalzinho ali da resposta, já que eu fiz esse recorte metodológico. O que muda na Agenda Edu é porque com a escola entendendo a necessidade dela, que é completamente diferente do que 6 meses atrás, deu um boom na nossa plataforma. Então, assim, a gente já tinha uma quantidade de clientes muito grandes, mas essa quantidade de clientes aumentou muito nos últimos meses, a ponto da gente sair numa pesquisa do Google internacional, chamada Google Insights, que é um braço de pesquisa do Google, que faz pesquisas aqui relacionadas à tecnologia, e ele citou a Agenda Edu como uma das 7, 8 empresas que mais cresceram durante a pandemia, e não foi a gente dizendo, foi o Google que fez sozinho lá, a gente nem sabia que o Google estava pesquisando isso, assim, a gente foi nem consultado, eles pegaram baseado nos dados e no tráfego da internet do Brasil e disse, cara, essa empresa aqui foi uma das empresas que mais cresceu dentro de uma categoria que eles chamam de New Habits Adoption. Então, assim, a adoção de novos hábitos, né? Então, a nossa pesquisa, o índice de pesquisas no Google sobre a Agenda Edu cresceu mais de 300%, um negócio que já era muito alto, porque a gente já era líder. Eu sempre brinco que percentual, às vezes, é injusto, né? Porque se você tem um cara que é pesquisado 10 vezes por mês e ele passa a ser pesquisado a 100 vezes por mês, ele cresceu, tipo, milhares de por cento, né? Assim, ele cresceu 10 vezes a demanda. Então, ele cresceu muito. Se você já era pesquisado 1 milhão e você cresce 266%, que foi o que a gente cresceu, você aumentou milhões de novas pesquisas e parece que você cresceu menos do que o cara que era consultado menos vezes, né? Isso é a relatividade da comparativo percentual, né? Você sempre tem que fazer um ajuste ali, às vezes não é o volume total, mas a gente cresceu bastante, o uso da plataforma, e isso é um dado nosso da porta para dentro, aumentou 5 vezes, então olhando o número de mensagens, o número de comunicados, o número de atividades, tudo que foi trocado na plataforma aumentou 5 vezes, o que eu até brinco, tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que eu sei que as escolas realmente utilizam o nosso produto e não vivem mais sem ele. O lado ruim é porque toda a nossa infraestrutura
está em dólar e o dólar está a 5,50. E eu não consigo aumentar o preço para o meu consumidor final, né? Então, significa, às vezes, até uma diminuição de margem, né? Dentro da estrutura toda, já que o produto está aumentando muito o uso. Mas essa é a diminuição de margem boa, né? Que você sabe que você está diminuindo a margem porque o cliente está usando mais o seu produto e aquilo faz sentido porque o tempo que ele vai ficar com você também vai ser muito maior, né? Então, é diferente dele entrar e sair com frequência. Então, o que muda na Agenda Edu é uma demanda muito maior, uma demanda qualificada, só que a gente tem um desafio maior agora porque a gente está implantando tecnologia em escolas que nunca tiveram a intencionalidade de usar a tecnologia. Estão usando agora forçadamente por conta do período da pandemia. Então, é diferente o tipo de implantação que a gente faz numa escola que adotou porque queria, porque se planejou, para uma escola que, nossa, cara, tá todo mundo usando, eu tenho que usar isso agora, que senão os pais vão reclamar e vão dizer que não querem pagar a mensalidade porque eu não estou dando aula agora no período que a escola está fechada. Então, olha a diferença do objetivo da escola que olhava e dizia, cara, eu quero mudar porque eu vi que a educação mudou e eu preciso me preparar para isso, para a escola que tem o gestor ali pensando só na, ai, cara, se eu não der aula agora, o pai vai retirar o aluno daqui e não vai me pagar a mensalidade. Então, o que muda é isso tudo. Eu acho que a gente já tinha uma notoriedade nacional e internacional muito grande, assim, como um dos principais players de EdTech. Isso ficou mais intenso ainda. A gente fez até um negócio chamado Movimento pela Educação Digital, onde eu juntei junto com outros grandes amigos de EdTech e a gente fez uma solução completa para a escola sair do offline para o digital, utilizando ferramentas completamente gratuitas. A gente fez cessão de licenças, principalmente para o poder público. Então, hoje em dia, são 20 mil alunos de escolas públicas completamente gratuitos na Agenda Edu. Eles não pagam nada para usar. E é o mesmo produto que o Rodrigo vai usar na escola dele, que é uma escola particular, de classe A, classe B e tal. É o mesmo produto que a escola pública vai utilizar. Então, a gente tem esse cuidado. Eu acho que essa mudança toda, Aquila, foi dessa mentalidade, né? De entender que é engraçado, né? Uma empresa só e 3 papéis diferentes, né? Um papel enquanto player do ecossistema de startups, um papel enquanto formador de opinião e definidor ali de próximos passos dentro do cenário educacional e um papel enquanto empresa e empreendimento que você tem que tornar o negócio lucrativo e etc, né? E aí, só para finalizar, esse ano ficou muito evidente a importância internacional da Agenda Edu, fora todo mundo que já sempre bateu na gente para pedir ali a oportunidade de investir e tal, muitos fundos de fora. A gente é investido por um fundo chamado Imaginable Futures, que é um fundo da Media Network, que é o bilionário fundador do eBay, então é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Então a gente já tinha um investidor estrangeiro, foi batido muitos outros investidores agora para tentar avançar esse negócio. E, além disso, a gente foi reconhecido internacionalmente, né, por conta dessa vanguarda dentro do período de pandemia e até fora dele. Ano passado eu fui eleito uma das 100 pessoas mais influentes em tecnologia educacional do mundo pela EdTech Digest e pela Discover Education. E esse ano a Agenda Edu foi premiada como uma das 100 empresas mais inovadoras em educação da América Latina, por um painel internacional de educadores aí. Então, esse é o poder da Agenda Edu pré e pós-pandemia, né? Então, eu diria que se a gente já era muito estruturado no pós-pandemia, a gente volta com muito mais força. Então, o investidor nosso fala assim, nossa, cara, parece que a pandemia fez um efeito contrário em vocês, né? Então, é triste a gente ver que precisa de milhares de pessoas morrerem para um gestor entender que o negócio dele não está indo no rumo certo, né? É muito triste, na verdade. Eu sempre falo que eu prefiro que eles mudassem pela intencionalidade, pela vontade de entregar um serviço melhor na ponta. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, mas, mercadologicamente falando, para a gente foi sensacional, né? Assim, está sendo muito bom aí esse processo. Apesar de todo o medo, de toda aquela fragilidade que eu te falei que a startup tem, a gente passou ali por altos e baixos, né? Ficou com muito medo do faturamento cair, foi mais conservador, depois entendeu que ia ser menos do que o que a gente estava esperando agora a gente está rampando de novo, 20 vagas abertas, contratando gente pra caramba, reforçando o time, trazendo novos produtos, novos serviços. Então, esse é o resultado aí do coronavírus para a Agenda Edu, né? Obrigado, Anderson. Para finalizar agora o nosso webinar, eu vou mais uma vez pedir a ajuda do professor McDowell, professor que é nosso especialista parceiro aqui da Trend Ceará também, está sempre nos dando um suporte bacana. Professor, como a gente falou, não existe varinha mágica, não existe fórmula secreta, mas eu, depois desse bate-papo aqui, estou doido para abrir uma startup. Qual é o conselho que o senhor daria para quem
como eu, que vou querer abrir uma startup depois desse bate-papo aqui, para começar com o pé direito, não cometer erros? Qual que é a dica de ouro aí, professor? Joia, excelente pergunta. Antes, só uma brincadeira, eu acho que vem produto novo aí do Anderson, viu? Só pode vir, porque ele deu uma aula aí pra gente com relação à mudança do olhar das pessoas, né? E com certeza vem produto novo e eu brinco, eu gosto de ver a animação e o quanto uma empresa do Ceará cresce, né? Porque essa questão do crédito, ela é tão séria. Tipo assim, uma empresa da maturidade do Anderson, se eu chegar lá, lanço o desafio agora, Anderson, eu quero investir na tua empresa, eu quero ter seu sócio, me dê 0,1%, ele não quero, eu não posso, como eu já fiz, muitas vezes a gente é amigo, brinca, porque ele já está no nível de maturidade, com fundos. O problema é a pequena. O problema é a pequena. O Anderson decolou já. Se você bater lá e quiser ser sócio dele e comprar, não é assim. Porque nesse nível de maturidade que ele está grande. Agora, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta muito boa. Gente, eu acho que quem quer montar uma startup, como o Aquila, né, quer montar a sua, primeiro, busque boas pessoas para estar perto de você e procure um propósito para essa startup. Não entre numa startup com o objetivo de ganhar dinheiro. Se você vai entrar pensando que vai ganhar dinheiro ou que vai só, eu quero crescer para vender, você não vai ser feliz. Você não vai se dar bem. Ou seja, faça antes pesquisa, veja se é aquilo que você gosta, descubra para saber para que eu sirvo na vida, o que é que eu gosto. Está dentro do meu propósito? Está alinhado com o que eu penso? Tá. Pesquisa de mercado. Pesquisa o mercado. Existe mercado para isso? Como é que está o mercado? Quem são meus players? Quem são meus concorrentes? Enfim, é uma pesquisa ampla de mercado que você não precisa gastar muito em nível de quem está começando. Mas, poxa, conversa com as pessoas. Se eu tivesse isso, procura descobrir qual a dor do cliente, a dor nova, né? Numa linguagem dos startupeiros. Então, essa pesquisa de mercado é fundamental. Deixar claro o teu objetivo e uma sintonia com o teu propósito. Problemas e buscar, o mais importante, buscar pessoas que estão juntos, estão motivadas para respirar aquilo. Porque o Jô Soares já escreveu um livro, sem tesão não há solução. Tenha tesão pelo teu negócio, né? É fácil? É não. Não caia nas armadilhas de alguns artigos que a gente vê dizendo os problemas das pequenas empresas do Brasil para abrir empresa no Brasil é complicado. Isso é mentira. Para abrir empresa é a coisa mais fácil do mundo. Eu abro uma empresa, eu dou entrada numa empresa hoje na Junta Comercial do Ceará, amanhã está aberta. Essa burocracia não existe mais. A carga tributária do Brasil é muito grande. Você que está começando, você tem hoje o MEI, você tem várias formas tributárias que graças a Deus, está mais descomplicado. Não houve reforma tributária no Brasil, houve previdenciária, houve uma meia reforma trabalhista, a tributária não houve, mas dizer que o problema de que nós temos realmente um problema sério tributário no Brasil é impeditivo para abrir empresa também é mentira. Isso aí é buscar, isso não existe. O problema é crédito. Aí sim, esse é um problema. Porque, Aquila, só existe 3 maneiras. Existe uma quarta que eu vou já dizer. 3 maneiras de uma empresa captar dinheiro. Só existe 3. Primeira é ela ir ao banco e pedir dinheiro emprestado. E dar uma garantia ou não, ou seja, conseguir crédito no banco, que é a forma clássica de toda empresa pedir dinheiro, e ao banco pedir dinheiro emprestado, seja para aumentar a sua planta, seja para comprar equipamento, seja para o que for, ela pode pedir. A segunda maneira é a emissão de debêntures, ou seja, títulos privados. E a terceira é abrir capital, virar uma SA, tá certo? E fazer um IPO, como o Grupo Pagamentos está fazendo agora. Então, a debênture e abrir capital, essas aqui estão totalmente fora das pequenas e médias empresas. Isso passa pela CVM, isso aqui ela tem que estar no nível de maturidade do Anderson para cima, tá certo? Então esquece essas duas. Só me resta 2 formas. Essa e uma outra que eu não considero como clássica, porque tecnicamente ela não é, que é no seio familiar. Você pedir ao pai um dinheiro para ingressar. Pô, papai, eu estou abrindo a empresa. Esse cara não é o seio familiar não é um investidor profissional. Então só nos resta o crédito. Meu amigo, se esse aqui está engessado, fica muito complicado. Mas o conselho que eu dou é que eu acredito que isso está mudando.
muito devagar, a passos lentos, mas está mudando. Esse seio familiar ainda é a forma principal dos pequenos e médios empresários. Inclusive você, Acla, certamente vai para o seio familiar, ou não sei se tem crédito em banco. Se tiver, vai ter que ter garantia real. Então, esse é o principal problema. Mas se você tem um propósito, se você fez pesquisa de mercado, se você tem uma boa ideia, procura um ecossistema, procura a UFC, tenta se engajar nas empresas júnior, procura o Nina, procura o Rapadura Vale, né? O Vale, nosso Vale, que é interessante. Procura uma mentoria, procura estudar. Hoje você tem condições de estudar de graça. Você tem uma turma boa lá no Vale do Silício, que eu conheci, que é Startup Invest, que esses caras, eles são caríssimos para quem quer ir lá. O cara paga um programa para passar uma semana para conhecer o Vale do Silício e tudo. Essa realidade está fora do pessoal que está começando. Mas hoje você tem acesso à internet e tem mentorias gratuitas para essas empresas de tecnologia. Estuda, cara, vai atrás. Hoje você tem acesso, né? Que é um outro grande problema que eu defendo e eu critico o governo de não democratizar, dar internet a todos, porque nós temos pedras brutas, pessoas inteligentíssimas como o Anderson e outros. Tem outros Andersons aí no interior do Ceará, lá numa cidadezinha pequena, lá no interior, se esse cara não tem acesso à internet, ele é um analfabeto hoje. Aí quando você diz, não, mas existe um cinturão digital, a internet chega lá, tem empresas aqui do Ceará boas como a BrisaNet, que ela está democratizando, está interiorizando, tá legal, mas é paga. Esse cara não tem dinheiro para pagar o plano, não. Ele não tem acesso. A questão limitante passa a ser o acesso, né? Então, o governo e a universidade e os próprios ecossistemas, como o Nina, que eu conheci excelente lá com o Delano, Humberto, uma turma boa, está bem intencionada. Essa turma nós temos que nos unir e buscar democratizar essa internet para dar chance a essas pedras brutas e, ao mesmo tempo, resolver com aquela varinha o nosso principal problema, que é o crédito. Mas o conselho que eu dou é não caia na história de que abrir empresa é difícil, que não é muito fácil. Não existe esse negócio de burocracia para abrir empresa pequena. Tributária hoje, para as pequenas empresas, é tranquilo, mas não abra também, não saia daqui, assista essa live e diga assim, não, vou abrir uma empresa, é um milhão. Não é. Os desafios são enormes, são imensos, mas se você tem um propósito, se você tem um objetivo fixo, se você estudou o mercado, se você vai entrar numa área que te apetece, que você gosta, siga o seu sonho que você vai conseguir. Procure apoio, vá nos ecossistemas, vá atrás, faça como o Anderson fez. O Anderson era aluno do direito. Ele não andou de uma agendinha de papel, ele foi atrás, juntou pessoas boas. Hoje ele tem um time bom. Isso seria um exemplo a ser seguido e seria um caminho que eu apontaria para quem está nos ouvindo e que quer e que tem esse sonho, como o Acla tem, né, Rodrigo, de montar a sua startup. Não é isso? Então, eu acho, para não me estender muito, basicamente, seria esses conselhos e parabenizar essa que eu chamo já de Startup Trends, que será um grande sucesso, viu? Vocês conseguiram antecipar situações futuras de montar uma plataforma digital que muito vai ajudar, inclusive, essas pequenas e médias empresas, quando você junta um time bom de especialistas para falar de cada área, né? E aí, para finalizar, eu diria que o Ceará ainda existe. O Ceará ele cresceu muito nas edtechs. Você tem um unicórnio que é a Arcos, mas que já vem de um grupo familiar. Eu brinco que ela não é uma startup raiz. Né? Startup raiz é a Agenda Edu, que ela veio mesmo. Ali foi uma sucessão, mas muito bem feita, que escalou, que estão de parabéns, mas nós estamos falando aqui para quem não tem nada e quer começar do zero. Eu imagino que seja isso. Nesse caso, esse tipo de unicórnio não serve. Serve exemplos de aqueles que começaram mesmo ali, de uma dorzinha, de um pedacinho de papel. Então, você tem ainda para crescer no Ceará, para finalizar, eu estudaria o setor de turismo
e alguma coisa do setor de saúde. Eu não iria, por exemplo, nesse momento aqui do Ceará, para a fintech, para o sistema bancário. Eu acho que isso já está muito evoluído no eixo sul-São Paulo, e alguém que for entrar nisso aí talvez ainda tenha muita dificuldade, a não ser que vá para São Paulo, né? Mas aqui no Ceará, por vocação natural do nosso estado, eu pensaria em algo em turismo. Vi que algumas pessoas fizeram isso, não sei como vai ser o resultado disso, e eu pensaria em algum suporte à saúde. Eu acho que tem um mercado muito grande também nessa área, além da educação, mas não no nível que o Anderson, talvez em cursos aí, não sei. Não saberia, aí não é a minha área, eu não vou entrar numa área que eu não entendo. Muito obrigado a Trades, muito obrigado ao Anderson, sempre bom aprender com ele, né? A gente fica aqui, ao Rodrigo, né? Parabéns ao Marcos André da VSM, estou sempre às ordens, viu? Recado está dado. Obrigado, professor McDowell. Obrigado, Anderson. A gente chega ao fim de mais um webinário aqui da nossa série Cenários Trends. A gente se vê na próxima. Obrigado a todos. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.